Entra aí mais pessoal. Tá gravando agora. Tá gravando? Ah, bom. Bom, então, para quem já está Tá. online, só um recadinho. Bom dia para todos. A gente está com uns probleminhas técnicos no site. Nós tínhamos sido bloqueados com o link anterior, então por isso que foi gerado esse novo link. E a gente vai dar só alguns minutinhos para divulgar, para mais pessoas poderem entrar também. Probleminhas técnicos. Sempre acontece, né? É normal as É. adaptações desse período. Até lá vamos conversando. Como é que você tá? Como é que estão as coisas? Tudo bem. Tudo bem? Agora tô te vendo, que eu não tava te vendo antes. Tudo bem. Ah, eu Pera, gostei então daquela vamos coisa ficar que em. estava falando sobre a gente conseguir dar umas aulas online com roupas de dar aula online, ó. Olha a outra Foi, é, perturbada. é uma. Dizendo que a culpa é minha, ó. É porque quando eu me conto com a tecnologia dá tilt. Pois é. Opa, bom dia. Agora eu tô vendo, tá? Pelo menos quem fala no chat, certo? Eu Tô não vendo consegui aqui, agora ele descobrir está ainda. aparecendo para mim. Quem tá no chat, bom dia. Pois é, estava mais cedo conversando, que a gente está esperando um pouquinho para entrar o pessoal, que diz o Pedro que agora tem uma moda, como é, para dar aula online, né? Os pijaminhas. Eu É gostei, ó. para pijama para fazer home office, pijama para dar aula. Você dá, aí é daqui para cima é como se fosse tem um que é como um terno de mulher. Muito bem. Aí para baixo é um calção. Acho massa. Mas se o William é bom, né, já fez o Jornal Nacional de Bermuda, por que que nós devemos fazer de Pois é. Não, a gente bota. Semestre tem? passado eu dei aula de camisola na minha cama, certo? Que aí diz a netiqueta da UES que não é de bom tom. Aí eu me É vesti agora, né? tem o Netiqueta, né, da UES. É a netiqueta, é a net, o pessoal da UES fez é, uns cursos, umas coisas para você dar aula, que ninguém nunca tinha, né? Obviamente tinha muita experiência com aula online. Aí dizendo, ó, primeira coisa, uma das primeiras coisas é esse negócio da roupa, o professor dá aula de short, usa regata. Eles não chegaram tanto a falar professor de camisola, porque eu acho que eles nunca imaginaram na vida deles, né? A Dani aí falando com a gente aí, Vera. A Dani Ela aí. veio! Ai, que legal! Ah, isso é muito bom. Eu não consigo botar esse negócio para eu ficar no meio, só fica assim na ponta, pronto. Aí tem que deixar o computador torto. Pois é, aí na. Olha aí, saudade. Aí, saudade também, tá? Aí vim de Hogwarts hoje. Tudo a ver. Olha aí, gente, Fortaleza. Hoje eu tô com o cabelo cortado, daquele dia eu não tava, não. Naquela do. Quando ele diz já tá Da Neide tá na moda. Não, aí na UES diz que agora tem essa etiqueta, que aí você tem que se arrumar para dar aula, mesmo em casa, sei que, botar roupa e tudo. Eu em casa nunca tô de roupa, tô sempre de camisola. Ai, dando aula assim mesmo, do jeito É que eu só tô. Mas daqui pra cá que aparece. agora a gente de Havaianas, né? Ai, dessas coisas. É, Mas só também não não vale era. se levantar. Bom, é que meus alunos também lá na cama, na rede, entendeu? Tava tudo muito tranquilo. Eu fiz um curso agora, eu terminei na Federal de Campina Grande, e que tinha gente lá debaixo da árvore assistindo aula. Olha aí, cara, tudo, viu? Aí é massa. Eu acho mais à vontade, assim. Esse semestre que eu vou ficar mais composta É, para ver se esse negócio de netiqueta dá certo ou não, né? Mas, sinceridade, eu acho que quanto mais à vontade, melhor. A aula tem que ser uma coisa descontraída. Eu acho que o pessoal está chegando, a gente pode começar, né? O é. que é que tu acha? Acho que tem uma quantidade razoável, né?
Eu estou vendo o Vamos pessoal ver. da Bom Dia. A gente teve problemas Eu de. soube aí que tem uns alunos da escola que eu estudei que estão assistindo. Ai, que legal. O Ai, professor isso é Paulo massa. Roberto convidou. Bom, pessoal, então, bom dia para todos, todas, todes, que agora Bom é dia. todes, né? Para a linguagem adquirir essa, né? Tentar abarcar todas as possibilidades. Cara de paz, esse Vandejo. E tu não conhece, tu conhece ela, Pedro, nossa colega lá do Colegiado de História. Pensa numa pessoa cara de pau. E, então, me atrapalhou. Bom dia, tirou minha concentração, que já não é grande, certo? A todos, aí, escola. E hoje a gente resolveu fazer esse momento. Desculpas aí as questões técnicas que a gente, né, acabou se atrasando, mas a ideia era pensar como é que a gente vai começar o semestre nesse cenário, né, da pandemia, que é o que está assim afetando de uma forma ou de outra, né, todas as nossas atividades. E pensando sobre isso, a gente resolveu começar o semestre com essa discussão sobre a questão mais histórica da pandemia, porque nós do curso de História, a gente, como todo mundo, nós estamos assistindo a pandemia normalmente através das falas médicas, especialmente dos jornalistas, e a gente não tem ainda um olhar do historiador sobre esses processos mais epidêmicos na história. Como nós, na mídia e em todos os lugares, nós temos o prazer e o privilégio de ter gente que pesquisa a história das doenças nos nossos cursos. No curso de História de Fortaleza, eles têm muitos trabalhos sobre isso. E o Pedro, apresentando a vocês, professor Pedro Rebouças, eu falo assim, intimamente com ele, Pedro, porque nós fomos colegas de curso, inclusive ela está aqui, a Dani, tem um projeto interessantíssimo na UFC, é o Grupo Paideia, que é um conjunto de pessoas que eles estudam mitologia, e mitologia grega, mitologia romana e mitologia, inclusive, as atuais, Senhor dos Anéis, o próprio que o Pedro hoje está a caráter, né, do Harry Potter, e tentando investigar como essas questões mais imaginárias, né, elas fazem parte muito do nosso dia a dia. No nosso caso, uma das questões que mais está nos perturbando hoje, que é a pandemia, eu tive o privilégio de conhecer o Pedro exatamente no curso de mitologia do Grupo Paideia, lá na UFC. Nós fomos colegas de sala há alguns anos atrás, e como em Fortaleza eles têm um núcleo que pesquisa a história das doenças, do qual o Pedro faz parte, durante a graduação o Pedro fez um trabalho com a febre amarela e pesquisou sobre a sífilis. Vai conversar conosco hoje o professor Pedro, que foi aluno do Itaperi, fez um trabalho de doenças e é uma pessoa que pensa sobre a pesquisa da história das doenças aqui no Ceará, a historiografia da história das doenças, os conceitos, as teorias, especialmente como é que a gente pode abordar as nossas experiências, né, cearenses com a pandemia. Então a gente pensou juntos nesse momento agora para a gente fazer uma reflexão mais histórica com a fala do Pedro sobre as pandemias. Ele disse que vai abordar mais as questões que ele tem mais contato, que é a historiografia cearense, uma vez que ele já mergulhou mais profundamente na febre amarela e na sífilis. Então, e é um pesquisador dessa área, né? Como em Fortaleza eles têm esse núcleo forte. Nós vamos nos aproveitar hoje dessa experiência. Além de tudo, eu queria dizer a vocês que o Pedro não só é um pesquisador da área e nos agraciou com essa manhã hoje, Pedro, muitíssimo obrigada, né, pela sua disponibilidade, prontamente, né? Mas, além de tudo, o Pedro é uma pessoa que tem uma energia
eu espero que virtualmente a gente consiga sentir essa vibe, que é uma pessoa que faz bem, uma pessoa que deixa você para cima, uma pessoa que, né, nos traz nesse momento tão difícil, né, essa paz, pelo menos quando eu estou com o Pedro, né, normalmente sempre foram muito agradáveis. Então, Pedro, muito obrigado pela sua presença e eu espero que todos vocês possam, além dos que conhecem o Pedro pessoalmente e que vieram assistir a sua palestra, mas os que estão conhecendo o Pedro só virtualmente, pessoal, como se diz, ele é para casar, né? Ele é para a gente construir amizades para a vida toda, certo? Pedro, muito obrigada a todos vocês que se dispuseram a estar conosco aqui essa manhã e vamos tentar começar o nosso semestre novo, né? Tudo muito recente, mas pelo menos com essa nota positiva, que é a fala do nosso muito querido Pedro. E muito obrigada pela presença de vocês todos também. Bom, Vera já fez aí mais do que as honras, apresentou aí muito bem. Agradeço a ela, agradeço o convite que ela veio um tempo depois. Eu tinha feito uma fala para EAD, para o curso de Limoeiro aí, na EAD, né? E aí a Vera depois me convidou agora para fazer a abertura aqui do semestre presencial. Eu confesso que eu estou um pouco mais nervoso, porque afinal é a abertura do semestre, né? De vocês. Eu espero que seja uma boa contribuição. E como a Vera disse, né? Eu trabalhei com uma pesquisa lá do grupo História da Saúde das Doenças aqui de Fortaleza, do campus de Tá Itaperi. baixinho. Tá baixinho a minha voz? Tua fala abaixou um pouquinho. Pelo menos para mim, né? Ah, não, então eu vou falar um pouco mais alto, vou falar mais perto. E aí eu trabalhei, como a Vera disse, fui bolsista de iniciação científica, né, lá com a professora Zilda, e fiz uma pesquisa sobre a febre amarela, dei o início, né, fiz o desenvolvimento, e aí hoje essa pesquisa ainda está em prosseguimento. Eu concluí o curso, eu trabalhava com outra coisa na monografia, que era a questão da sífilis, e aí eu vou explicar também um pouco disso, porque, como eu falei, o título da palestra, né? Fontes e as possibilidades de história e possibilidades de pesquisa, né? A partir desses terríveis flagelos, a história dessas doenças aqui no Ceará do século XIX e do século XX. Mas antes de começar, já para falar sobre a história dessas doenças aqui no Ceará, é importante a gente esclarecer alguns pontos. Primeiro, o que são patologias, epidemias e pandemias, né? Para poder a gente ter mais uma noção de que isso trata, né? E por que que o historiador, um campo tão distinto dessas epidemias, ele vai entrar dessas doenças e vai fazer investigação, né, sobre isso. E aí essas perguntas são importantes para a gente compreender essas relações. Bom, primeiro, explicando basicamente, eu tenho 40 minutos, né, Vera? De 30 a 40 minutos. A gente pensou de 9 às 11, já são quase 10 horas. Eu acho que 30, 40 minutos. Tá perfeito, amor. Tá bom, então são 10 horas, então acho que umas 10h30, 10h40 estou indo para as conclusões. Espero eu. Você sabe que eu falo bastante, então, né, vou tentar ser um pouco mais sucinto. Mas aí, enfim, para falar um pouco disso, a gente precisa entender uma coisa, que eu participei de uma conferência, uma mesa no sábado passado, em que a gente falou um pouco disso, que era dessa relação que há entre a história e as outras disciplinas, a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? No caso aqui com a medicina, com a biologia, com as ciências sociais, enfim. E aí, entender que quem estuda saúde, doenças, não são só os médicos, não são só, não é uma coisa exclusiva da medicina. E também dizer que não são só os médicos que são profissionais
é desse que a gente está vendo na medicina, muitos falam dos médicos, mas também lembrar o papel dos enfermeiros, o papel dos fisioterapeutas e desses outros profissionais. É tanto que tem trabalhos na área de pesquisa que estuda as instituições que vão tratar também do entendimento a partir da história desses enfermeiros, das enfermeiras e desses hospitais. Enfim, mas esclarecendo o que são epidemias e endemias para a gente entender. Quando eu falo de epidemia, eu falo de um surto de uma doença em que ela vai aparecer e essa doença ela vai se dar em um determinado local, ela pode se espalhar, né? Como, por exemplo, a gente vai ver aqui quando eu for falar da varíola e do cólera, que vão se espalhar pelo território e depois de um tempo elas vão ter cura e tudo, vão ser determinantes para serem, elas vão ser finalizadas. E temos as doenças endêmicas. O tipo mais clássico é a dengue, ou a malária também, que é endêmica, né, em algumas regiões do Brasil. E essas endemias, elas justamente elas são doenças que elas, no dizer, elas ficam morando. E aí, para entender como se dá essas questões dos estudos das doenças, eu vou puxar para um historiador, que ele é um historiador da medicina, que é o Charles Rosenberg, que ele vai tratar de uma teatralogia, um drama de como são essas epidemias ou drama das pandemias, né? É como se fossem atos que vão ter, como numa peça de teatro, que ele vai fazer o estudo dele baseado nisso. E aí ele estudou o cólera nos Estados Unidos e ele chegou à noção de que em vários momentos vão ter pontos que convergem para como se fossem é, os atos que vão se seguir, o primeiro, o segundo, e por assim por diante, de como que as sociedades humanas vão enfrentar essas doenças. O primeiro ato, segundo Rosenberg, é a negação. Vai se negar, antes de tudo, que exista a doença, que não existe. E como a gente viu, o discurso negacionista hoje ele tem uma força muito grande. E assim como no passado, ele vai ter, né, esses momentos de negação. E aí, depois que se vem a negação e que os casos começam a aparecer, a gente começa a morrer, no segundo ato, segundo Rosenberg, são as a afirmação. Primeiro se nega, depois se afirma, vai se reconhecer que existem as doenças. E aí esse reconhecimento é por parte de quem? É por parte dos governos, da sociedade, das instituições que vão reconhecer que é, que existe a doença e que ela precisa ser tratada de alguma forma. O terceiro passo é a busca de uma cura ou como poder controlar essa doença e ser determinante para que ela tenha uma finalidade, que ela possa ser concluída, né? Ela possa ter uma cura chegue, uma forma de organização chegue, e vão se tentar alternativas para contornar o problema inicial, que é o que? O problema que foi, aquele problema que foi negado. E aí, a partir do que o Rosenberg chama a atenção, né? Outro ponto que é interessante eu esclarecer é que esse estudo que a gente faz da história da saúde das doenças, já falando como os historiadores que trabalham com esse tema abordam, é o que a Anne Jacqueline Torres e a Adelaine Nascimento vão dizer que o estudo das doenças ele vai privilegiar não apenas os fatores patológicos ou biológicos, mas ele vai interferir e vai estudar fatores, aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos econômicos relacionados a essas doenças. E isso vão envolver também a história das pessoas, as histórias das instituições, dos hospitais, dos doentes, né? E há várias abordagens que vão ser feitas a partir desse entendimento. E aí,
já colocando levantando uma proposição, não é só apenas o estudo social da doença, né? Mas também estudos culturais a partir disso, porque a doença que se cria um imaginário, a doença modifica hábitos, por exemplo, como hábitos funerários vão ser modificados, e isso vai acarretar também estudos que levam a entender o imaginário e esses aspectos culturais, para além daqueles aspectos sociais que dizem questão, por exemplo, aos trabalhadores, dizem questão à cidade, enfim, que dizem muito sobre a vida em grupo, a vida em sociedade e que é afetada a partir dessas doenças. A experiência humana é longínqua com as doenças, desde a pré-história a gente vê elas acontecerem e várias epidemias vão ter, né? Mais recente é essa que a gente vivencia. Quando a gente vai abordar a história do Ceará, a partir desse estudo das doenças, é importante a gente lembrar que a gente tem, sim, pessoas que moravam aqui, caso indígenas, e que podem ter, e tinham tratos com essas doenças, né? Maneiras de tratar e práticas de cura diferenciadas do que a gente encontra da medicina hoje. Mas desde a chegada do europeu, vão se ter surtos epidêmicos. O primeiro desses surtos de epidemias que vão ter no Ceará vai ser 1615, com a epidemia de sarampo, né? Uma epidemia de sarampo que vai acometer as cidades do litoral, sobretudo, onde existiam a, as povoações iniciais, e que ela vai iniciar a partir daí. E aí, a gente vai ter marcando, como eu coloquei, o século XIX e o século XX. Por quê? Porque a partir do século XIX é quando você vai encontrar documentação e escrita que aborde essas doenças. E quando eu falo documentação escrita, eu falo de vários registros que vão existir, desde cartas aos relatórios das pessoas do governo, né? E que vão revelar isso. É tanto que essa epidemia, ela é de 1615 de sarampo, ela vai estar registrada e alguns desses documentos são possíveis de serem encontrados, né? Tanto aqui no arquivo público, dessas e de outras, né, epidemias, e esses documentos, a maioria pode estar disponíveis na Torre do Tombo, em Portugal, um arquivo que é digital, que dá para você fazer pesquisa, né? Mas, se a gente for abordar as três grandes epidemias que existiram no século XIX no Ceará, a gente tem que falar de cólera, de febre amarela e de varíola, né? A constância em que essas doenças vão atingir os moradores da província do Ceará, especificamente se a gente for focar na cidade de Fortaleza, ela vai determinar, por exemplo, como foram a organização, a partir de como é que o estado do Ceará, a província do Ceará, no caso, vai abordar é, práticas para poder conter essas doenças. E aí a gente tem a primeira epidemia que vai eclodir na década de 50 do século XIX, que é a epidemia de febre amarela. Ela vai durar de 1851 até mais ou menos 1853. Essa epidemia de febre amarela, ela avança, ela vem de outras províncias a partir de navios, e aí ela vai avançando pelas cidades portuárias. Primeiro ela vai se instalar na região de Aracati e Fortaleza e Aquiraz. Depois ela vai penetrar o interior, vai chegar inclusive até vilas que seriam longe, né, dessas povoações por conta das trocas e dos fluxos. Como eu disse, as doenças vão sendo levadas e elas vão acompanhando o comércio e tudo. E aí, com a A ideia epidemia da febre do. amarela, então, veio de navio, foi isso? Ela veio a partir de navio.
a maioria dessas doenças do século XIX, né, elas vão ocorrer, é um fator que é a partir do comércio, das trocas que elas vão acontecer. Então, a febre amarela vem a partir de navio. O cólera também vai chegar pelo navio, né? É o que eles chamam de paquetes, que eram os navios que traziam cargas ou pessoas e que vão vir de uma província para outra. E é interessante o caso, eu falei da febre amarela, que foi a que eu fiz a pesquisa lá inicial, e aí, mostrando aqui um documento, esse livrinho aqui, o Climatologias, Epidemias e Endemias do Ceará, uma fonte de pesquisa do Barão de Studart, ó, ele é facsímile, né? Ele é facsímile porque ele é feito a partir de um documento original. E o Barão de Studart, ele vai ser o primeiro pesquisador a fazer um levantamento para a história da febre amarela, de certa forma, no Ceará. E ele vai levantar outros dados de outras doenças. E aí ele pontua que é em 1851 que começa essa epidemia de febre amarela e que aí ela avança, ela vai para Aracati, vai para Aquiraz, ela avança pelo Vale do Jaguari e ela vai marcar. E uma questão interessante é que não tem um trabalho sobre essa epidemia focada no Ceará, tá dando uma dica aí para os meninos que forem pesquisar. Né? Tem um trabalho que está sendo desenvolvido aqui em Fortaleza, com um colega, que ele está investigando essa epidemia, aqui os discursos que são produzidos a partir daí. E aí a gente vai ter dois médicos nessa epidemia, o Castro Carreira e o Astrid Silva. Eles são médicos, eles são primos, e é, eles vão entrar, eles são inimigos políticos, que um era do Partido Liberal e outro do Partido Conservador. E aí eles o Castro Carreira, Lourenço Castro Carreira, ele tem um trabalho que ele vai escrever a relação, como foi que ele tratou dessa doença em Fortaleza em específico, né? E com o passar, a epidemia de febre amarela, ela finda, e aí fica aquele medo, né? O medo de outras doenças. E o cólera chega no Brasil nos meados da década de 50 do século XIX. Quando o cólera chega, por volta lá de 1955, por aí, o Ceará não é a primeira província a ser acometida. Começa lá vai começando se espalhando e o Pará e o Ceará vão ser as duas últimas províncias a serem acometidas pelo cólera. É tanto que o Ceará é a última província onde o cólera vai chegar. E aí eles ficam com medo porque os jornais vão relatando que nos estados vizinhos vai se dar tá tendo a epidemia de cólera e o cólera vai chegar aqui em 1862. Só que antes do cólera chegar, vai se formar um discurso todo no jornal mostrando que o cólera está perto, que é um mal que ronda. E eles chamam o cólera de um judeu errante. E um aspecto que é interessante de falar é que grupos sociais excluídos vão ser sempre colocados como aqueles que portam as doenças, ou que vão trazer as doenças. Se a gente for ver, por exemplo, o caso, eu estou falando do cólera, né? Em 1862, a epidemia de cólera no Ceará vai até 1865. O cólera, ele traz esse estigma de ser a doença do judeu errante. E se a gente for ver na história, a gente for pegar o período medieval, a lepra, que hoje é a hanseníase, ela vai ser tratada como a doença do judeu, né? E aí os judeus vão ser culpabilizados por trazer a lepra. E isso vem desde do tempo bíblico, porque no livro do Levítico, que é o livro da Bíblia em que já traz uma documentação escrita falando sobre uma doença, que é a lepra, aí eles vão colocar como estigma os judeus. E aí, tudo que é de ruim, se você pensar, eles vão colocar como se a pessoa fosse a portadora, fosse a culpabilização. E quando a gente pensa em doenças no Ceará do século XIX, eu falei aqui já um pouco sobre a febre amarela, estou falando do cólera. Quando a gente pensa um pouco dessas doenças, o que é que a gente vai ver? Que não há uma explicação científica a primeiro modo. Há primeiro uma questão de dizer que é um castigo.
a doença como um castigo. Aí o aspecto religioso a partir dessas doenças. Depois é que vai se ter, criar uma teoria, né, que é a teoria miasmática, também vai ter outras teorias que vão ter, para identificar essas doenças, né? Como é que essas doenças vão surgir, e aí vai ter o embate, mas muita gente vai acreditar que um castigo divino. E aí, agora falando comigo, e aí, um episódio que é narrado dessa epidemia de cólera, né? Vou pontuar aqui duas coisas. É que a epidemia de cólera, ela começa na vila do Icó, né? Ela vem pelo Icó e vai entrar. É uma pessoa que vem do Rio Grande do Norte, e aí diferente ela depois ela vai vir pelo Porto, mas a febre amarela vem pelo Porto, o cólera vai vir pelo caminho das boiadas, que é o caminho por onde, de certa forma, vinha o gado que ia do Ceará para Pernambuco e que voltava de lá com mercadorias e que era esse caminho dos sertões, e essas doenças vão percorrer essas estradas, né? Tanto que ela é chamada doença das boiadas, porque ela vai percorrer, e aí vai vir uma pessoa que vai ficar lá na vila do Icó, e vai depois, ela morre, a pessoa morre, e depois vai passar uns dias e vai expandir, já vai começar a circular, e aí depois vem até pelo paquete do navio, vai trazer. E o cólera, ele tem uma especificidade, porque ele vai se desenvolver em regiões de água abundante. A gente vê que ele começa no sertão, mas se a gente vê que, por exemplo, na cidade de Maranguape, ele vai dizimar de maneira extraordinária, sobretudo na região serrana. O cólera vai ficar lá por um bom tempo. Outra região que vai ser bastante atingida é o sertão de Quixeramobim, né? E isso vai se dar porque o cólera é uma doença que ele é causada por uma bactéria, o Vibrio cholerae. E esse vibrião ele vai estar contido em água e em alimentos. Como no sertão a água era mais escassa, vai gerar um problema. Mas na serra, como as pessoas não tinham preocupação com água, a doença vai atingir, de certo modo, e vai desorganizar. E aí é interessante que tem um trabalho do Denis Maciel. Ele fez o mestrado e o doutorado, ele estudou o cólera aqui no Ceará. Tenho outras pessoas também, a Maiara Lemos, que ela estudou especificamente o Xeramubim. Tem o Jussier do Alexandre, que estudou lá no Crato, né, o cólera, no jornal Araripe. E todos esses trabalhos que vão ser reunidos do cólera, é interessante o do Denis, que ele fez a dissertação de mestrado, que é sobre Maranguape. E lá em Maranguape, é, o, o, o cólera, ele tem uma especificidade ligada à religião, que é justamente isso que eu estou falando. O padroeiro da cidade era São Sebastião, e Maranguape, antes de se tornar a cidade, era uma vila. E tinha um padroeiro, São Sebastião. Depois do padroeiro, vai ser trocado por Nossa Senhora. E aí as pessoas vão começar a acreditar que porque mudou o padroeiro, quando a vila se tornou cidade, vai ser por isso que a doença veio. E aí o título do trabalho dele é interessante, que é Valei-me São Sebastião, né? A epidemia de cólera lá no Maranguape, né? O, o da Maiara, que é o terror dos sertões, ela vai abordar como é que foi um alvoroço lá em Quixeramobim, em que as pessoas tinham hábitos, por exemplo, de enterrar dentro da igreja. E isso vai modificar. Não vai mais você poder enterrar dentro da igreja. A pessoa vai ter, vamos construir um cemitério público, aí tem a comissão de socorro que vai mandar, né? E aí, é, o, depois do cólera, né, que vai na década de 60, é como se a gente fizesse assim: década de 50 tem uma epidemia, década de 60 tem outra, e década de 70 do século XIX tem outra. São três seguidas. É como são três doenças encarrilhadas, por assim dizer. E interessante, um personagem que vai percorrer todas essas epidemias, de certa forma, é o Rodolfo Teófilo. Ele é um sanitarista, ele é farmacêutico, e ele é criança na epidemia de cólera. E ele vai, a família dele o pai vai morrer, né? O pai dele era médico, é um médico da pobreza, que era um médico que era
contratado pelo Estado para cuidar, né, dessas pessoas. O pai vai morrer, ele vai perder parentes. E ele, depois, ele vai relatar nesse livrinho aqui, chamado Violência, que é ele faz uma espécie de crônica, mas a gente não sabe até que ponto é ficção, se foi real. Que é o caso que nessa epidemia de cólera, tem ele conta a história de uma moça, ela morre, e o corpo dela vai ser violado pelos carregadores que vão colocar no cemitério. Eles vão, né, cometer um estupro com o cadáver da moça. É uma narrativa bem cruenta, né? Essa é a violência do Rodolfo Teófilo. E aí a gente não sabe até que ponto é verdade ou que é ficção ou é real, né? Mas o Rodolfo, ele é interessante porque ele viveu a epidemia de cólera, ele vai viver a epidemia de varíola e depois ele vai conviver com essas doenças e ele vai ser a grande pessoa que vai trabalhar nessa epidemia de varíola. Porque como ele não consegue ser médico como o pai. Mas aí ele é farmacêutico e ele vai desenvolver depois. Eu vou chegar agora. Eu estou falando dele porque eu quero citar uma coisa que ele diz assim: na epidemia de varíola, que a epidemia de varíola vem acompanhada de uma seca, né? E é interessante porque a maioria dessas doenças elas vêm relacionadas às secas. Não é que a seca cause a doença. As doenças existiam. As doenças vão ser trazidas, as doenças existem. A seca vai agravar mais ainda a situação de pobreza, de miséria e de condições sanitárias que não existiam praticamente. Não existiam hospitais, não existia uma estrutura física para a saúde. E aí, na seca de 1877 a 1879, a seca dos três setes, a gente vai desenvolver, tem febre amarela, ainda vai ter casos, alguns casos esporádicos de cólera, mas vai ter uma grande epidemia de varíola, a ponto de morrer mais de 1.000 pessoas em um dia só em Fortaleza. Parece muito com o que a gente vive do Covid. E aí o Rodolfo Teófilo, ele vai dizer o seguinte: a confusão foi então horrível e o pânico tudo avassalou. A população inteira desvairou-se como um bando de aves bravas, que fosse alcançado à noite no quieto pouso pela ofuscação do facho de astuto caçador. E aí ele vai relatar do caso das epidemias. Nessa epidemia da varíola, é importante a gente dizer que do cólera para a varíola, o Ceará ele vai modificar algumas estruturas, vão existir, né? A gente começa a ter já, mas isso é importante pontuar que é mais na capital da província, Fortaleza. No caso, Fortaleza vai começar a ter aparatos sanitários, tentativas de aparatos sanitários. A gente vai pensar a construção da Santa Casa na década de 60 do século XIX. E a gente, para a epidemia de varíola, tem o que eles chamam de lazaretos, que era um local em que as pessoas vão passar a quarentena, né? Ou se hoje a gente faz quarentena em casa, antes a pessoa que chegasse à província ou que fosse doente era colocada para esses lazaretos para eles poderem. E o lazareto não mais nada é do que um local praticamente para a pessoa morrer, porque não existia tantos tratamentos assim. E aí a gente vai ter dois: o do lazareto da Lagoa Funda e o lazareto da Jacarecanga. Eles vão ser construídos ainda na década de 1850 do século XIX e eles vão perdurar até essa epidemia, a epidemia de varíola, já da década de 70 do século XIX, 1878, especificamente. E o Rodolfo Teófilo, vendo aquilo, a varíola, ela vai ir e voltar em vários momentos para Fortaleza e para o Ceará. Ela vai virar, como se diz, uma doença endêmica, de certo modo. Porque a varíola, nesse vai e vem, ela inicia como uma epidemia, né? E aí, depois disso, ela vai se expandir e vai virar uma doença endêmica. Tanto que em vários momentos
né, na década de 1890, do século XIX, ainda a gente vai ter. E no começo do século XX, mais ou menos 1904, 1905, o Rodolfo Teófilo ele vai criar uma liga, a Liga Cearense contra a Varíola. Por quê? Ele é meio que uma ideia de Dom Quixote. Ele é uma figura interessante porque ele vai criar toda uma estrutura, às expensas dele, aos próprios custos dele, uma estrutura para ele combater a varíola. Porque o governo do estado, né, a província do Ceará, o governo da província, tem comissões de socorros e tudo para combater, mas não chega. Muitas vezes a alimentação dos retirantes na seca era desviada. E o dinheiro para as doenças, o dinheiro para comprar os remédios, a mesma forma também era desviado, tanto do interior para Fortaleza. E tinha um atravessador. Ele narra nesse livro aqui a fome e violação. A violação é isso que eu falei antes da epidemia de cólera, e a fome ele vai escrever a partir desse relato que ele vai vivenciar a epidemia de varíola. E aí o Rodolfo Teófilo, ele é uma narrativa literária, ele cria personagens e tudo, mas tem um cunho de real, né? E ele vai mostrar, ele mostra um pouco de como foi, a partir daí, essa epidemia. Mas a gente tem fontes outras, né, os jornais, a gente tem os relatórios dos presidentes da província, os relatórios dos comissários, que vão mostrar como é que essa epidemia vai ocasionar aqui na província do Ceará, ocasionou no caso, e teve desdobramentos. E ele vai relatar aí nesse livro como era essa relação da seca com a doença, dos retirantes das pessoas. E é interessante porque quando, por exemplo, os comboios que traziam a farinha, a carne seca, os remédios, muitas vezes os retirantes tão famintos chegavam, ele relata um ponto que o comboio, até os burros que traziam os alimentos e os remédios foram mortos pelos retirantes porque eles não, as pessoas, os flagelados da seca vão comer. Eles estão tão desesperados que eles vão comer. E aí ele relata que tem casos de gente que come carne podre, e acaba tendo outras doenças, gente que vai morrer porque vai comer outros tipos vai comer uma batata que eles chamam mucunã, que era uma batata braba, que tinha no mato. E aí várias coisas vão acontecer durante essa epidemia. É uma coisa muito macabra. É tanto que tem um livro do Lira Neto, O Poder e a Peste, que ele relata, faz a biografia do Rodolfo Teófilo, ele mostra como era a relação dos poderes com a doença, né? E aí, partindo para esse negócio já no século XX, das epidemias, a varíola vai ficar endêmica. Várias vezes ela vai acometer. Ela vem, primeira vez em 1878, depois ela vem em 1890 de novo, tem no começo do século XX, e o Rodolfo ele vai organizar essa Liga Cearense contra a Varíola, em 1905. Ele tem 1904 e 1905. Ele tem um livro chamado Varíola e Vacinação, em que esse livro é uma fonte muito interessante para fazer um trabalho, porque o Rodolfo Teófilo ele mostra como ele organizou todo um aparato sanitário que o governo do estado não vai fazer. Lembrando que, à época, quem governava o Ceará era a oligarquia Scioli. E a oligarquia Scioli, vários desvios de verba, desvio das finalidades, e ela vai ter um embate no jornal da oligarquia com o Rodolfo Teófilo, porque ele vai criar uma vacina esta contra a varíola, que vai ser testada e vai ser comprovada, dada a certificação pelo Instituto Manguinhos, lá da Fiocruz do Rio de Janeiro. E é interessante o caso da nossa vacinação no Ceará, porque em 1904 a gente tem a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Na revolta da vacina do Rio de Janeiro, a gente tem um quebra-quebra, toda aquela questão política e tudo, as desocupações. E o Rodolfo Teófilo é interessante porque ele vai iniciar isso, o governo do estado vai fazer uma vacinação, mas a vacina que o governo compra vem do Rio de Janeiro, vem de navio, quando ela chega aqui ela não está nas condições ideais. E ele vai fazer, mesmo nesse calor cearense,
uma vacina que ele achava que não ia conseguir, ele vai fazer. E aí ele vai escrever um panfleto para ele enviar junto com caixas de vacina que ele vai tirar do próprio bolso dele para poder fazer. E nisso a oligarquia começa a perseguir o Rodolfo. A oligarquia vai perseguir o Rodolfo porque eles vão dizer que o Rodolfo é um charlatão, que ele quer só aparecer. E ele vai dizer que não, que ele está fazendo aquilo ali porque ele está vendo o sofrimento das pessoas. Claro que ele também ele tinha uma rixa com a oligarquia, porque ele era professor do liceu, e ele, sendo professor do liceu, ele foi deposto da cadeira dele pelo oligarca, o Acioli, que colocou outra pessoa no lugar dele, ele ensinava ciências naturais, e ele colocou outra pessoa, colocou ele numa cadeira de disciplina do liceu, que ele não poderia ministrar porque ele não tinha formação para aquilo. Ele reclama, entra na justiça, enfim. Mas ele não consegue. E aí ele vai criar, né? E ele vai vacinar na casa dele, que ficava ali na Avenida da Universidade, ali. Quem sabe onde é a UFC, ali na Avenida da Universidade do Benfica, ele vai vacinar ali na parte da tarde. Né? Ele vai ter um consultório dele, ele vai vacinar lá na casa dele. E ele vai produzir essa vacina com a ajuda da mulher e dos sobrinhos. E o Rodolfo Teófilo, ele vai organizar esse panfleto, como eu disse, e o que é que ele vai fazer? Ele pega o panfleto, envia as instruções e ele vai criar uma rede ele vai escrever cartas e ele vai enviar para o interior. Ele envia para Quixadá, ele envia para Quixeramobim, envia para Russas, ele vai enviar para Aracati, para Icó, para o Crato, para Sobral, para todo o canto da província ele vai enviar. E aí ele procura as pessoas que teriam mais importância na cidade para eles poderem se aceitassem receber essa vacina para vacinar quando a varíola, porque a varíola graçava as populações e o Rodolfo Teófilo vai fazer isso. E aí ele vai contactar quem? Os padres, os comerciantes importantes das cidades ou os prefeitos, né? Os intendentes municipais. Mas, sobretudo, os padres e a cidade que tivesse médico, também os médicos. E aí ele vai criar uma rede. E ele vai criar essa liga, a Liga Cearense contra a Varíola, e a partir daí ele consegue enviar várias caixas de vacina e ele vacina boa parte da população cearense. E ele vai fazer um trabalho em Fortaleza, que ele vai vacinar o quê? Ele vai vacinar a população mais pobre, que era chamada a população que vivia nos bairros das periferias, onde tinha os abarracamentos dos campos dos flagelados da seca, dos retirantes. Ele vai vacinar lá, né? E principalmente na região onde hoje é o Arraial Moura Brasil, que é onde era a malha ferroviária já existia, tinha aí a estação ferroviária, a estrada de ferro Baturité, e ele vai vacinar lá. Regiões onde hoje é o Pirambu, em Fortaleza, onde é o Arraial Moura Brasil, e esses bairros eram chamados de areias, porque eram onde moravam os pobres. Eram casebres que literalmente eram feitos em cima da areia. E o Rodolfo, ele vai parecer o Dom Quixote, o cavaleiro andante. Ele vai num cavalo, olha, é uma figura muito interessante, porque ele vai montado a cavalo, todo de preto, ele só usava preto, no calor cearense, com as caixas de vacina. E aí, quando ele vai vacinar a população, é interessante porque muitos se escondiam dele, porque tinham medo, achavam que ele era do governo, do governo do Acioli. Poderiam prendê-los, enfim, machucá-los. E aí ele vai ter táticas para conseguir com que a população aceite a vacina. Alguns ele dá dinheiro, outros ele oferece comida, outros ele vai dizer, aí vão perguntar para ele, mas essa vacina, ele vai dizer assim, não, essa vacina foi um anjo que me disse que eu fizesse e viesse vacinar vocês. E aí ele antes de aplicar a vacina, ele fazia um sinal, né? E aplicava a vacina na pessoa. E assim muita gente foi vacinada. É tanto que a oligarquia vai ter raiva dele, porque ele vai conseguir vacinar várias pessoas e a vacina dele vai fazer efeito. Mas aí tem uma reviravolta. Vai morrer uma criança de meningite. E o governo do Acioli vai acusar o Rodolfo Teófilo de dizer que foi a vacina dele que matou a criança, só que a criança foi morta pela meningite. E aí ele vai para o jornal, faz tudo lá o aparato e mostra como não foi ele.
e ele ganha o selo e a certificação. E é tanto que ele vai receber o título de o benemérito do Ceará por ter feito essa vacinação. Mas a varíola, mesmo ele tendo vacinado, não vai, ainda continua em alguns certos momentos, porque depois ele cria, no século XX, já na década de 20, o vacinogênio Rodolfo Teófilo, e aí quem vai trabalhar ele, lá no vacinogênio, é o sobrinho dele, o Antônio Justa. O Antônio Justa vai ser médico, ele vai pagar, o Rodolfo Teófilo vai pagar a faculdade de medicina para o Antônio Justa, e aí ele vai ser um médico de uma das doenças que eu já tinha mencionado no começo, que já no século XX ela não é uma epidemia, mas ela é uma endemia. O Barão de Studat, naquele livro que eu mostrei, ele já cita, que é a lepra. A lepra que a gente tem, porque a gente, assim, quando a gente pensa em história da saúde da gente do Ceará, a gente tem dois estudos que são a base para todo esse processo. Estudo que eu digo de historiadores. A gente tem o professor Carlos Jacinto, da UES, que fez um estudo sobre a experiência das doenças aqui em Fortaleza, das pessoas que foram doentes no século XIX. E a gente tem o trabalho da professora Zilda, da UES, eles dois são da UES, a professora Zilda Maria Menezes Lima, que ela fez o trabalho dela, a tese sobre a lepra em Fortaleza. E esse grande povo de 1000 tentáculos, como ela chama lá no título, a lepra vai ser uma endemia. Aí, como eu disse, eu separei doenças do século XIX do século XX. A varíola adentrou o século XX, como a gente viu. Depois da varíola, outras doenças vão ser doenças silenciosas, como a que eu estudei, que é a sífilis, que eu vou falar um pouco rapidamente. Mas a lepra, ela tem uma dimensão muito grande. Apesar dela não ser uma epidemia, ela é uma doença endêmica. E a lepra, que é a hanseníase, ela vai mobilizar a sociedade cearense a partir da década de 20 do século XX de uma forma extraordinária. Sobretudo, a, a partir da Igreja Católica, da estrutura da Igreja Católica, a Igreja que perdeu espaço com a República, a Igreja vai ser a grande força motriz de mobilizar a sociedade. Quando o Estado não tem, não consegue, a Igreja Católica ela vai organizar a sociedade cearense para combater a lepra. E aí vão ter várias campanhas no jornal, principalmente no Jornal Nordeste. Eles vão fazer quermesse, vão fazer festa beneficente, e isso tudo organizado por uma sociedade que é chamada a Liga das Senhoras Católicas de Fortaleza. Ela é uma dimensão da Liga das Senhoras Católicas do Brasil. E a Liga das Senhoras Católicas ela vai organizar. O governo do Estado atua, mas é a partir da igreja, a igreja, para vocês terem uma ideia, é interessante, porque ela vai fazer campanha e vai aceitar dinheiro até das meretrizes para combater a lepra. As meretrizes, uma noite, eu gosto desses pontos assim, que são interessantes. As meretrizes, uma noite, elas vão lá nos bordéis de Fortaleza, todo o dinheiro que elas conseguem, elas vão, chegam para o padre, dão para o padre, e o padre vai lá para a diocese perguntar se pode receber. E a igreja vai receber o dinheiro que elas conseguiram de uma noite para bancar a campanha para o leprosário da Canafístula, que é o leprosário hoje Antônio Diogo. Que aí a igreja que vai bancar a construção, um industrial, que é o Antônio Diogo, vai doar o terreno, e a igreja vai fazer a campanha. E é interessante esse papel das prostitutas, que até as prostitutas doaram dinheiro para combater a lepra, aí a dimensão da doença. E o Barão de Studat, ele já relata que no século XIX já existia, mas que no século XX a lepra vai ser assim o grande frenesi de Fortaleza. E aí depois, quando a gente avança, de 1930 em diante, quando a gente já tem o Getúlio Vargas, e a partir de 1930, 32, a gente tem o Ministério da Saúde, que é o Ministério da Educação e Saúde. Ministério da Educação e Saúde Pública, o MESP. E aí eles vão organizar uma política nacional para várias doenças, né, a lepra, inclusive. E aí, eu não vou me alongar muito nessa questão da lepra, né? Porque se eu for falar, muita coisa. Inclusive, tem vários trabalhos. O trabalho da Zilda é pioneiro, mas vários outros já se dimensionaram. Tem um trabalho
interessantíssimo, que é sobre a atuação só do Antônio Justo, sobrinho do Rodolfo Teófilo, atuando, combatendo a lepra. E ele vai ser o benemérito dos Lázaros. Se o tio dele foi o benemérito da varíola, ele vai ser o benemérito dos Lázaros. E aí, já que eu estou falando aí com vocês da Fafidã, do Vale, né, do Jaguaribe, a região, tem uma epidemia que, para vocês, foi a região mais atingida do Ceará, que é a epidemia de malária. Né? E antes, já, como eu falei, teve uma epidemia de febre amarela lá no passado, né? Aquela região Aracati próxima, mas há uma epidemia de malária entre os anos de 1937 e 1942, já na era Vargas. E nessa epidemia de malária, tem um trabalho muitíssimo interessante, a Gláubia Cristiane, que ela fez o trabalho dela, tanto o mestrado como o doutorado, sobre essa epidemia de malária. E aí, para falar dessas doenças do século XX, eu falei um pouco da varíola, falei um pouco da lepra, e falando agora um pouco sobre a malária. A malária ela vai ocorrer entre 1937 e 1942. Os enfoques que vão ter vai ser principalmente na região do Baixo Jaguaribe, né? E aí, a epidemia de malária é interessante porque ela vai atingir não só as pessoas, mas a forma como as políticas públicas e os governos, tanto federal quanto do estado, vão tentar, e os dos municípios vão se organizar para combater. E aí é interessante porque a gente tem os americanos da Fundação Rockefeller que vão vir e vão trabalhar. Né? Uma das imagens do cartaz que eu coloquei, que tem um homem borrifando dentro de uma casa, ali eles colocavam um agente, um remédio, contra o mosquito, que é o Anopheles gambiae, que é um mosquito que transmite a malária. E aí vai ser criado, por exemplo, o Serviço das Obras contra a Malária, e depois vai se tornar o Serviço de Malária do Nordeste, criado para essa epidemia. E aí é interessante porque a epidemia da malária, que atinge aí o Jaguaribe, ela causa com que as pessoas, faz com que as pessoas não possam trabalhar porque vão ficar doentes. A malária, a pessoa tem que ficar deitada, porque é a doença que mexe muito com o corpo da pessoa. O trabalho vai cair, as plantações vão perder, o gado vai morrer, muita coisa vai ser perdida, né? E as relações que vão se estabelecer, é interessante que na epidemia da malária, a gente vai ter relações entre a ciência, né, esse saber institucionalizado, e os tratamentos dessas populações locais. E isso eu acho interessante da malária, porque em quase todas as outras vão se ter saberes tradicionais que vão atuar. Mas na malária é interessante porque tem a Fundação Rockefeller, tem o aparato do Estado, tem o aparato do governo federal, tem os médicos, mas mesmo assim a população muitas vezes vai se recorrer a essas práticas. E aí vai ser organizado o serviço e vai durar esse período, como eu falei. Ela começa no Estado Novo, em 37, e vai até 42, já na Segunda Guerra Mundial. E os americanos vão estar presentes porque eles vão ter, né, um acordo com o Brasil lá a partir da Fundação Rockefeller. Se a gente for. Vera, acho que já deu um pouco do Eu tempo, ia mas eu queria só só. te lembrar que são já os 40 minutos para você, até porque você quer fazer apresentar um pouco da questão mais das fontes e tudo, e discutir, porque você já Isso, está discutindo bastante a historiografia, né? Que muito interessante, né? Muito mesmo. Mas pronto. se Aí você quiser ir pensando no seu eu encerramento, já mais vou alguma fazer coisa. um encaminhamento, né? Porque são 40 minutos, para não ficar também muito longo, para o pessoal também não estar muito cansativo. Como eu falei, se a gente for falar ao final do século XX, a gente ainda vai ter epidemia de meningite, e tem outras doenças que vão ainda existir, né? A gente também tem tuberculose em muitos pontos. E aí eu queria, para encaminhar, eu queria falar um pouco de outras doenças que não são epidemias nem endemias, mas são doenças que são silenciosas. É o caso da doença que eu estudei,
a sífilis. E aí eu queria fazer um encaminhamento bem rápido, porque como eu sei caso do tempo, a gente pode falar um pouco disso na parte das considerações, né? Quando a gente fala em doenças silenciosas, a gente pode pensar, eu consideraria que a lepra é uma doença silenciosa, mas ela aparece na pele, ela deixa marca, né? Ferida. Mas a sífilis da mesma forma. Mas se a gente pensar em doenças silenciosas, já no século XX, a gente tem duas, sobretudo, que são assim extremamente letais para boa parte da população, que eram a sífilis e a tuberculose, né? Inclusive, eu fiz o trabalho da sífilis e o meu amigo, é, Cleudo Neto, fez o trabalho sobre a tuberculose, né? E aí, o âmbito dessas doenças, elas vão atingir as pessoas das classes mais baixas, sobretudo. E aí a sífilis, eu falando especificamente dela, o que eu estudei aqui foi a forma como a sintonia do governo do Estado e do governo federal em combater a sífilis, porque eles diziam que a sífilis era a degeneração da raça humana. Então, eles precisariam regenerar o novo homem, um homem para o trabalho. Quando eu falo homem, eu coloco homem e mulher. É um homem para o trabalho, para combater. E aí vai se ampliar a forma, né? Mas aí é, vai ser a partir dos jornais, a partir de uma estrutura que era o serviço de profilaxia da lepra e das doenças venéreas, que vão se combater essas doenças. E aí eles vão colocar no mesmo bojo a lepra, a sífilis e a tuberculose. Eles colocam nesse serviço que depois vai ser desmembrado, como eu falei, lá na década de 30, tem uma mudança geral e vai ocorrer essa mudança, né? Na forma de combater. Porque se antes havia todo um aparato, principalmente nos jornais, aquilo deu que eu falei, o imaginário, o aspecto cultural, eu estudei o aspecto social da sífilis, né? A partir do governo das interdependências. Posso falar um pouco depois nas perguntas, se houver. Mas, nesse aspecto, o discurso dos médicos vai incidir muito. E os médicos na República, na Primeira República e na Era Vargas, mas a partir da Primeira República, os médicos vão ser os personagens principais quando a gente fala dessa história das doenças. Não é que não existam os doentes ou que não existam outras pessoas, mas os médicos um eles vão ganhar um enfoque, porque eles vão, a partir do discurso deles, atingir o Estado. E tanto que no meu estudo que eu fiz da sífilis, eu tenho um capítulo específico para mostrar como é que, a partir, eles vão construindo, com a revista, com cartas, nos jornais, um discurso que o Estado depois vai incorporar. E um Estado que quer criar uma identidade nacional. A gente fala aí da Primeira República. Falando de fontes para esse tipo de pesquisa. Eu falei um pouco falei da história, brevemente, falei muito, mas falando de fontes para esse tipo de pesquisa. Quando a gente fala de fontes para a história das doenças, da saúde, especificamente no Ceará, a gente tem alguns problemas por conta dos arquivos, né? Alguns são desorganizados, outros a gente tem que garimpar bastante. Mas, por exemplo, essas três epidemias que eu falei, o cólera, a febre amarela e a varíola, do século XIX, muitos dos documentos encontrados estão no arquivo público do Estado. Alguns podem ser acessados online a partir da Biblioteca Nacional. E quais são esses documentos que eu falo? Documentos como cartas, documentos como os boletins dos médicos, os documentos relativos aos serviços criados. Quando a gente vai falar das doenças lá do século XIX, elas têm relação com as secas. A gente pensa em relatórios de presidente de província, relatórios de comissões de socorros públicos, né? E aí tem um trabalho de um amigo meu, agora da Uitaperi, o Caio, que ele está estudando o período colonial dessas doenças, porque a gente fala muito do Império e da República, está vendo lá a colônia. E aí
Outro arquivo que tem, eu falei, a Torre do Tombo. Arquivos paroquiais das igrejas também dizem muito, né? Sei que vocês aí da FAFIDAN têm um trabalho muito interessante da organização do acervo da Diocese de Limoeiro. E por que não contar a história? Se a gente fala dos médicos, a gente fala dos presidentes das províncias, a gente fala dos homens e de tudo, por que não contar a história das mulheres dessas doenças? Ou a história dos escravos, né? O cólera atinge muitos escravos, atingiu muitas mulheres. O Violação, esse livrinho que eu falei do Rodolfo Teófilo, ele conta a história da mulher que é violada, né? E na narrativa literária a gente vai encontrar muito isso. Se a gente for partir para outras análises, a gente tem jornais, que são uma fonte muito interessante de se pontuar, tanto do século XIX como do século XX. E aí a disponibilidade dele, para quem quer fazer uma pesquisa, que não pode vir a Fortaleza, ou não pode ir no Rio de Janeiro, os jornais da Biblioteca Nacional são um paraíso precioso para esse tipo de pesquisa. Pesquisa como, por exemplo, eu levantei uma questão dessa num capítulo, no último capítulo da monografia, quando eu fui fazer sobre a sífilis. A questão da profilaxia e dos remédios que são veiculados. Lá tem várias propagandas e tem receituários e tudo. E boletins que vão ser publicados nos jornais. Então, o jornal também tem uma fonte promissora. Se a gente pegar narrativas, literárias, a gente vai encontrar, a gente tem esse livro aqui do Alencar, A Alma do Lázaro. Ele conta a história de uma pessoa que teve lepra, né? E o José de Alencar vai criar essa narrativa, vai fazer. Tem os livros do Rodolfo, tem, como eu falei, essa fonte do Barão. Se quiser, eu posso depois disponibilizar digitalizado. Essa do Climatologias, Epidemias, e essa outra, que ele faz a história da varíola, que é a bexiga, Patologia Histórica Brasileira, né? E aí ele tem essa capa, mas ele aqui, ó, é um documento. Ele tem toda a documentação aqui e ele vai fazer o levantamento dessa e de outras doenças. Para um estudo é muito importante para essa pesquisa. Quando a gente vai falar, como eu falei, a gente tem os dois trabalhos iniciais do caso Jacinto e da Zilda, que vão fazer esse primeiro passo dos historiadores com as doenças. E a partir deles, outros leques foram abertos. Tem dissertações sobre varíola, cólera, no mestrado da UES, de História, como tem no da UFC, tem sobre a lepra, tem sobre o cólera, a varíola, né? Uma historiografia mais afim. Isso a gente pode falar na conversa. Relativo a essas fontes, eu recomendaria, no século XIX, olhar aspectos dessas comissões de socorro dos jornais que a gente vai ter, principalmente do finalzinho, e do século XX, como eu disse, a Biblioteca Nacional tem isso, mas também de período colonial, né? A gente vai ter a Torre do Tombo e alguns na Biblioteca Nacional. Outro aspecto importante é de ter uma bibliografia que tenha caminhos. E aí eu indicaria a leitura de um livro chamado A História da Saúde Pública no Ceará, da colônia à era VAR. É pretensioso o tipo o tamanho do recorte, que é o médico que escreve, o Policarpo Barbosa. E aí ele dá várias datas, várias epidemias, doenças que ocorreram, né? Outro aspecto importante é uma revista que vai existir, ela é criada pelos médicos do Centro Médico Cearense, que é a revista Norte Médico, que posteriormente vira Ceará Médico. Lá tem várias coisas sobre doenças e tudo. E isso eu poderia depois estar divulgando, passando uma pasta, que eu tenho essas revistas que posso disponibilizar. Para encaminhamento, eu queria dizer que outras questões que a gente pode ter, se tiverem perguntas, a gente pode fazer, ou se não tiver, eu faço o encaminhamento geral depois e a gente conversa. Para não estender mais, que eu acho que eu já passei mais de 10 minutos além, né? Mas obrigado, era essa contribuição e acredito que possa ter contribuído assim. E depois a gente faz um bate-papo, eu converso com a Vera e tal, a gente fazer outro momento, até na aula dela, se alguém quiser, a gente faz de alguma forma, tá bom? Bom,
Obviamente, agradecer ao Pedro essa palestra, História das Doenças no Ceará, né, que nos deu assim um panorama engraçado, porque a Zilda trabalha com isso, minha cunhada, e eu não sei nada de história das doenças, né? O santo de casa não faz milagre, certo? Casa de Ferreira Espeto de Pau. Então, queria muito agradecer, porque eu também aprendi muito. Aqui nós temos já uma pergunta do Paulo, né? É porque a pergunta não fica muito tempo, não. Estou Tu vai lendo. conseguir ler, Sífilis e Pedrinho? tuberculose me lembrou só Sífilis, São José, tuberculose, infecções HIV, lembrou HPV ao e São E. O José. que vocês podem dizer sobre essas doenças do século XIX e XX? Bom, Leu, né? Eu dei uma paradinha porque desaparece, mas só encerrando que muito obrigada, viu, eu Pedro, que por agradeço, essa, velho. essa manhã e Desculpa só essa, por ter estendido, mas é porque é esse um grupo assunto tão enorme. vasto Eu que a acho gente que poderia fazer um curso. não, absolutamente. Ave Maria, muito bom. Eu que não sou da área, né? Não tenho nem assim muita familiaridade, mas amei e acho que nos ajuda a encarar esse momento também com, no caso aqui, mais profundidade, percebendo que a gente tem, né, processos históricos anteriores, nós não somos únicos, né, na nossa vivência, que assim parece É que muito nunca parecido. teve, né, Tem, uma pandemia é como antes. eu digo, a Na história verdade, a tem história essas já viveu rupturas e certos momentos, permanências, né? né? Exato. Mas aí, em relação à pergunta do Paulo, ou ele botou de novo, sobre a HIV, HPV e herpes, se nós temos um histórico também em relação a essas doenças, especialmente porque o Hospital São José, ele normalmente se especializa, acho que é o único, né, que trata doenças infecciosas. Quase sempre a rede particular e pública ninguém aceita nada a não ser lá, né? O que é que Pronto. você pode falar sobre a história aí dessas Respondendo doenças essa mais pergunta do Paulo, sexuais, né? em relação a HIV, AIDS, né? Tem um trabalho muito interessante de uma moça, a Érica Lima. Ela foi orientando da professora Zilda, foi minha orientadora da bolsa, orientadora da pesquisa, e ela estudou. Esse trabalho está disponível na UES. Ela estudou a representação da AIDS nos jornais e na imprensa cearense da década de 80, né, ali os anos 80 e 90, que é quando a AIDS tem um boom. E em relação, né, e ela vai fazer esse estudo da AIDS, ela vai estudar a partir dos jornais e tudo. Em relação a essas doenças do século XIX, né, a sífilis, que eu falei, a tuberculose, a AIDS, acho que o trabalho importante seria esse da Érica, né, que ela aborda isso, mas no século XX, se a gente for ver, do XIX, o que acontece? Eu estudei essas doenças que são sexualmente transmissíveis, no caso a sífilis, porque ela é uma doença muito estigmatizadora. Como eu falei, ela tem o aspecto biológico, o aspecto dela, mas a sífilis, no específico, ela vai ser uma doença que ela vai ter uma origem controversa. Por quê? Na Europa vai se dizer que ela veio da América, e na América vai dizer que ela veio da Europa. E nos países da Europa, vamos dizer que ela veio da França, que ela vai ser conhecida como a peste de alguma região. Na Itália, ela vai ser conhecida como a peste francesa. Na Espanha, ela já vai vir como peste de Bolônia, se não me engano. Ela vai vir com o nome da cidade. E aí de cada região, ela vai variar. No século XIX, no Brasil, a incidência de casos como a sífilis vai se dar por quê? Primeiro, não se tinha preservativo. E aí, o que acontece? Como as pessoas, ela vai ser vista como uma doença de bêbados, de vagabundos, todos os estigmas que você puder colocar, vai vir. E a sífilis, ela deixa marcas como a lepra, a hanseníase, ela deixa marcas assim. E aí, quem tem a marca da sífilis vai ser marcado, estigmatizado na sociedade. E o interessante é que ela tem vários estágios. Os estágios que chegam às marcas, as bolhas, as feridas, vão ser um estágio depois.
E aí, a gente tem que pensar, quando a gente pensa nessas doenças, a gente pensa na formação do Estado brasileiro, da identidade nacional. O discurso médico sobre a sífilis do século XIX, vou falar especificamente dela, né, do século XX, no século XIX ela vai ser tida como vamos ter vários tratados, principalmente de médicos franceses, que é quem vão estudar. Né? Tem alemães, mas os franceses vão estudar mais especificamente. Ela vai ser vista como uma doença que era vista como doença, como eu falei, de pessoas de baixa classe, ou dita como de vagabundo, de prostitutas e tudo. E ela vai ter. As mulheres vão ser culpabilizadas pela sífilis. Nunca os homens serão culpabilizados. Mesmo o pai de família, honesto, que trabalha e que vai no bordel e contrai sífilis e passa para a esposa, não é ele que trouxe, foi a mulher. A culpa é da mulher, do sangue dela. E aí vão se desenvolver várias teorias. Teorias, por exemplo, sobre o casamento, que a sífilis, quem casa com um sifilítico ou com uma sifilítica, vai degenerar a sua prole. Por isso que eles chamam de a doença da degeneração da raça. E aí, com o século XIX, essa ideia de raça vem e vai vir muito do darwinismo social aí, nessa questão das doenças. Quando ela atua no século XX, mais especificamente por volta ali de 1915, 16, tem uma comissão da Fiocruz que vai percorrer o Brasil. Um desses médicos é o Belisário Pena. Eu estudei um pouco dele, eu falo um pouco dele na minha pesquisa. Ele vai percorrer o Brasil de norte a sul. E ele vai dizer que o Brasil é um grande sertão. Sertão não no sentido como a gente acha que é o sertão. Um sertão de ser vasto. Ele diz que e tem um médico que diz que o sertão começa quando dobra a esquina da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. E aí, por que eu digo que é um grande sertão? Porque ele vai dizer que são doenças dos sertões. A cólera, a malária, a sífilis, a gonorreia, a tríade das doenças venéreas. O cancro, a sífilis e a gonorreia, ele vai dizer que todo o canto do Brasil vai ter praticamente. E que isso vai impedir que o Brasil cresça com pujança. E aí o Belisário ele vai escrever um livro chamado O Saneamento do Brasil. Eu posso estar repassando, é uma fonte interessante para estudar. Eu posso depois enviar para ver. Esse livro, O Saneamento do Brasil, ele tem uma parte só sobre a sífilis, em que ele mostra lá o que é que se tinha que fazer para o Brasil. E é interessante porque o Belisário Pena, depois ele vai aderir ao integralismo. E os integralistas vão querer regenerar. E o projeto do Belisário é justamente isso. Quando a gente olha aqui para o Ceará do século XX, a sífilis, a gente vai ver, ele vem do Ceará, o Belisário Pena, inclusive. E a gente vai ver que ela vai ser tida como a doença das rameiras. Rameiras eram as mulheres que viviam no que eles chamavam de rampa, né? As prostitutas. A doença dos bêbados. E vai ter o discurso dos médicos. É tanto que a tuberculose vai ser tida na mesma coisa. E aí, quando cria, na década de 20, o Serviço de Profilaxia da Lepra e Doenças Venéreas, muitas dessas pessoas vão estar lá. E o que é interessante, o Paulo falou aí do HPV. Crianças vão ter sífilis. Sífilis transmitida pelos pais, mas há casos de, principalmente de meninas, que a gente vai ter lá, a gente tem lá no documento crianças, meninos, meninas. A gente tem casos em que possivelmente, não tem como constatar, mas possivelmente crianças que eram prostituídas e que acabavam contraindo sífilis. Então, esse é um aspecto muito doloroso dessas doenças. E o estigma que vai ter, tanto ela quanto a tuberculose. Acho que respondi Bom, a pergunta do Paulo. alguém tem mais alguma questão? Pedro, aí. A respeito de Bom, alimentação. temos que lembrar também, Sim, Pedro,
que para não eu não citei no alongar muito, né, Vera? começo, que quem está dando todo o suporte aqui para o nosso trabalho é a professora Silvana, do curso de História da Fafidã. Inclusive, as perguntas estão aqui no chat, porque elas aparecem rapidamente, certo? Mas a Silvana deve ter encontrado ela deve saber mexer nessas coisas, né? E tem encontrado uma forma de deixar as perguntas Tá aqui para a aparecendo para gente mim também. no chat, né? Então, Silvana, muito obrigada pelo seu trabalho. A Silvana é a terceira pessoa Agradeço que a está ela que ela conosco mudou, aqui modificou nessa várias vezes para a gente palestra, poder estar viu? aqui e tudo. Exatamente, Agradecimento à Silvana que possibilitando ela aqui o contactou nosso para a gente trabalho. ficar ajeitando Disse que aqui. não Tá queria muito bom. aparecer na câmera, né? No final ela Mas que aparece está aí. aqui conosco. Ela Silvana, muito está obrigada, nos viu? bastidores. Obrigado, viu, Silvana? Exatamente. Mas disse que não Bom, a quer pergunta aí aparecer da na câmera. Avoane é se a respeito da alimentação e doenças no final do século XIX e século XX. Você tocou num ponto interessante, porque muitos dos trabalhos que estudam doenças, o que é que vai acontecer? A doença vai ter, por exemplo, eu vou usar o exemplo do cólera. O cólera, eles vão receitar, eles têm um receituário, né? Tem um livro chamado, que é do Dr. Chernovic, e esse livro ele tem um facsímile pela Fiocruz para vender. Mas o que é que essas doenças relacionadas à alimentação e doenças vão existir? O quê? O que é que vai ter? Vai ter sempre um receituário médico de alimentos que deveriam ser ingeridos para que a pessoa não ficasse doente ou que pudesse ter uma dieta durante o período que estivesse doente, né? E aí vai ter, principalmente nessas doenças, vão ter esses receituários dos médicos, e isso é um aspecto interessante. Eu tenho um amigo que estudou a relação da mortalidade infantil no início do século XX em Fortaleza. E um dos aspectos que ele aborda é a alimentação dessas crianças, né, dos desnutridos. E aí vai ter várias dietas que vão ser colocadas na relação do aspecto dessa alimentação. O trabalho do Cleudo Neto, que eu falei, que estudou a tuberculose, ele também tem um aspecto que ele aborda a relação da alimentação com a tuberculose. E aí a gente tem que lembrar o quê? Que muitas vezes as pessoas não tinham condições de comprar. Principalmente os trabalhadores não vão ter condição de comprar os certos tipos de alimentos que são ricos em vitaminas e nutrientes para poder se alimentar da forma correta. E as pessoas que eram afetas da doença massiva também não vão ter. Tanto que doenças como o escorbuto, que causa perda dos dentes da gengiva, vai acontecer. E acho que é possível, sim, realizar um trabalho, né, dar já uma deixa aí, a respeito disso, da alimentação relativa a essas doenças. Porque, como eu falei, a doença tem sempre esse receituário que o médico vai dizer, ou que o jornal vai dizer, faça a ingestão disso. Né? Eles vão dizer, por exemplo, no cólera, que as pessoas têm uma terapêutica lá que para a pessoa ingerir mingau. Você tem que tomar mingau tantas vezes no dia para ficar bom e tal. Né? E aí, nesse aspecto, é interessante. E um trabalho sobre a história da alimentação, né? Porque a alimentação tem muito a ver com doença, né? O corpo, né? Vera, que trabalha aí com história do corpo também, né? Isso tem um trabalho nesse sentido de ser feito, eu ainda não vi, mas dentro dos trabalhos que relacionam a alimentação e doença, tem sempre a presença de aspectos alimentares relacionados às doenças. E isso seria interessante também, né, pesquisar um pouco dessa história da alimentação aqui, relacionada especificamente a alguma doença específica, ou só a história da alimentação como terapia ou terapêutica para essas doenças. Mais alguém, pessoal? Mas, Jonathan. Sobre o novo normal do século XIX. É interessante porque eu vou usar o exemplo da epidemia de varíola.
A varíola ficou durante o período da Grande Seca, né? Como eu disse, a varíola não foi ocasionada pela seca, ela tem relação porque já existia e tal, e a seca só agrava e a doença agrava mais ainda o quadro. No caso da varíola, especificamente, o que é que vai acontecer? A varíola terminou, e as pessoas, claro, os que morreram, as pessoas vão continuar seguindo sua vida. Claro que vai ter modificações, e é importante dizer que as doenças desse período do século XIX, sobretudo, ela vai mudar, sobretudo a questão, por exemplo, com relação a hospitais, locais de tratamento, os próprios tratamentos e vamos dizer, o novo normal. É um anacronismo utilizar, mas você colocou aí na pergunta o Jonathan, mas nesse período, o que que seria? Vai se criar um novo aparato que, de certa forma, para que quando aquela doença voltasse, tivesse alguma forma que a pessoa já conheceria. Só que o que acontece? Por exemplo, no caso dos lazaretos, que eram utilizados do colo, foram utilizados na varíola. O lazareto, mais nada é do que uma casa coberta, como se fosse uma choupana, uma casa coberta de palha, ou de telha, muito simples, não tinha estrutura. E aí, o que é que a oligarquia vai fazer? Ela dissolve, acaba com isso, né? E quando acaba, em outras vezes vai ter que recriar de novo, e aí é todo um processo. E o novo normal dessas pessoas seria o quê? Por exemplo, hábitos funerários. Antes se enterrava dentro da igreja, porque supostamente estaria mais próximo a alcançar o céu, quem tivesse mais próximo do altar, quem tivesse próximo da porta, talvez chegasse no purgatório, pelo menos, mas quem tivesse perto do altar, estava mais perto do céu. E aí as pessoas têm um embate, porque até a igreja vai ter padres que vão escrever dos jornais, né? É interessante também um estudo sobre isso. Tem algum sobre cemitérios e salubridade, mas seria interessante ver esses discursos a fundo. E aí tem padres que vão escrever, dizendo, olha, o cemitério público não tem. Aí depois vai se institucionalizar. O novo normal, entre aspas, para não ser anacrônico, seria isso, a forma de como essas pessoas aprenderam e que depois elas vão ter novas formas, como novas práticas funerárias, como a do cemitério, de enterrar no cemitério, né? E no caso da varíola em específico, a varíola vai ficar endêmica. Então, como eu tenho a Carla Torquato, lá do Maíz da UES, do mestrado da UES, a dissertação de mestrado dela, o título já diz que a doença ficou morando entre nós. Porque a doença ia e voltava. Então, as pessoas, de certa forma, elas aprendiam. E a varíola é chamada de bexiga. Então, como eu disse nesse documento do Barão de Student, que é os documentos para a história da pestilência da bicha dos mares, que era a bexiga, a varíola, ele vai mostrar que as pessoas já vão entender, saber quando é que elas estão com varíola. Então, é uma forma de saber, né, já novas concepções que vão ter, novas concepções também médicas sobre isso. Obrigado também que você disse aí, parabéns, agradeço pela pergunta. Eu estou desligando porque vizinho aqui em casa está um bate-com medonho de obra. Espero que não atrapalhe. Não, não atrapalha. Mais algum. É porque o pessoal comprou a casa aqui, eu acho que esse pessoal destrói a casa todo dia, sabe? Não é possível. Termina nunca. Obrigado aí, Alvânia. Bom, então eu acho que. Obrigado demais. Eu acho que a gente vai Pode ser. encerrando. Podemos? Porque, olha, se depender do Pedro, a gente vai estar meio Naquele dia, 1 dia da do tarde ou EAD, que foi mais. Porque sobre o Pedro tem as uma pandemias disposição, né, gerais, né? Pedro? Que foi assim, a pandemia na Aí história foi, humana toda, a gente começou 9h30 e legal. foi até quase 1h da Foi. tarde. Não tinha fim, não. As perguntas eram Ainda sempre ficaram, demais acho que mais e de o 20 Pedro na perguntas a serem disposição. respondidas. Foi, né? Disposição. É a idade também. Ficar mais velho, você não vai ter essa disposição toda, não. Ou sim, né? Se você for uma pessoa
esse cuidado, né? Hoje eu trouxe até Como uma eu. garrafa Bom, d'água, porque se tivesse muito, eu já ficava aqui por muito tempo a mais. já se preparou. Bom, muitíssimo obrigada, viu, Pedro, querido? Muito obrigada pela sua disposição. Pedro fala não é pouco, mas fala bem, fala gostoso. Como a Dani também, falando, né? A Dani é outra que começa a dar aula, a gente não quer ir embora também, não, né? E muito obrigada, viu, Pedro, por ter aceitado o nosso convite, por ter vir aqui, né? Vir para cá, nos esclarecer a respeito da questão mais histórica, né? Que eu acho que ajuda a gente a ter outra compreensão. Queria agradecer também demais a Silvana, que está aqui conosco nessa palestra 3, só não está na câmera. E queria agradecer muito também vocês, o pessoal que veio, né, comparecer e aprender conosco aqui. Muito, muito, muito obrigada. E com certeza, Pedro, na verdade, já estou pensando uma coisa aqui para lhe chamar. Pode Mas, na chamar, verdade, pode aqui chamar que no eu ar, eu estou vou. pensando também para chamar a Dani, certo? Que está aqui conosco para falar de mitologia. Eu acho que foi Jonathan, né, que falou do novo normal. Uhum. Esse novo, né, normal, nas nossas aulas e tudo, pelo menos, não sei se é um ponto positivo, mas pelo menos eu acho que a gente se acostumou com esses encontros virtuais. E a gente, dessa vez, agora pode, eu convido uma pessoa para ir para a Fafidã, conversar, não precisa mais fazer a viagem, fazer aquele trajeto. Eu penso que é uma coisa que eu vou incorporar mesmo quando a gente voltar às aulas presenciais, fazer esses Eu acho que é encontros uma coisa virtuais, porque positiva, tem Vera, sido que uma das ficou. poucas coisas boas, né? Desse momento. A gente tem tanta palestra boa agora e a gente está podendo assistir personagens, né, professores, pesquisadores, todo canto. Isso aí realmente tem muita coisa De boa para a gente fazer assistir. E cursos. hoje foi uma manhã dessas. Uma oportunidade que a gente não teria normalmente. Então, muito obrigada a Silvana também, obrigada a todos vocês que compareceram e principalmente um beijo grande. Muito obrigada pelos esclarecimentos e por ter nos ensinado, viu, Pedrinho? Daí mais sobre as doenças. Eu que Ok? agradeço o convite, é a segunda vez que eu estou aqui com a Fafidã, né? Tive com a Fafidã EAD, né? Curso de História. Agora estou com o curso presencial. Eu espero que as expectativas e a palestra tenham tido boa repercussão, né? Vi muita gente aí falando, tudo. E agradeço a Silvana, que está lá dando esse suporte todo aqui, fez tudo, e a gente tentou várias vezes e teve esse problema inicial, mas enfim, são coisas que acontecem. Agradeço demais a Vera pelo convite, que ela fala comigo, vem, aí conversa, a gente ficou falando horas e horas, né, sobre isso, como fazer, né? E uma coisa que é interessante, Vera, desse, como você falou, e eu acho que é uma coisa positiva, né? eu não eu não pude estar aí, eu não pude estar presencial. E às vezes a gente viaja, né? Como você disse, leva um professor para a universidade. E nesse momento a gente está tendo a oportunidade de falar para várias pessoas. Claro que tem dificuldades da internet, como a gente sabe, outros não vão poder, infelizmente, né? Celular, computador, enfim. Mas a oportunidade que a gente tem, né? Vocês estão tendo a gente está tendo uma oportunidade muito boa de ter uma conversa. Porque, como eu disse, é uma fala, é um bate-papo, né? Eu falei muito, porque eu falo muito. Né? Eu fui dar aula para o EJA, quase que eu dei aula no EJA, comecei 6 horas, deu 9 horas da noite, ainda estava falando, e se pudesse ainda ficava lá, os alunos já querendo ir embora. Né? Você sabe que o historiador fala muito. Mas eu agradeço demais. E, assim, uma indicação que eu deixo aqui para os meninos que querem conhecer um pouco mais sobre essa história da saúde das doenças. Vocês sigam um Instagram que é Grupo de Estudos e Pesquisas da História da Saúde das Doenças. Aí acho que é GE, ou é só G, HPED. Eu posso mandar depois para a Vera. Você joga aqui no Instagram, aparece. E aí lá tem uma organização muito legal que está sendo feito com a professora do Pará e a professora Ana Karine, da UFC. Que está organizando
teses, artigos, dissertações, todas relativas a esse tipo de pesquisa, né? E aí, em relação a algum documento, alguma coisa que vocês queiram, eu vou deixar o meu e-mail para a Vera, e aí a Vera passa para vocês que tenham interesse, tudo, para estar enviando alguma coisa, a gente trocar experiência e tudo mais. Porque, como a Vera disse, é o início do semestre, né? Tem os alunos que estão chegando, eu vi que tem pessoas que estão assistindo, que são outros alunos, né? É, de outros semestres anteriores. E eu acho que também é possível que pessoas que estão aí nas práticas de pesquisa ou que têm uma ideia de pesquisa possam começar uma pesquisa dessa. Não é impossível, né? Você tem acervos online, como eu falei, para vir, né? E quando a pandemia passar, pode vir uma vez para Fortaleza. A Dani está pedindo para me repetir a página. É, acho que é GPED, uma coisa assim. Eu sei que é Grupo de Pesquisa da História da Saúde e das Doenças, GPHSD. Tem no Instagram. Eu posso mandar depois também. E é que eles estão fazendo essa organização geral do Brasil, de tudo que foi feito de produção a partir disso daí. E eu gostaria de agradecer a quem esteve, os alunos que estiveram, os professores que estiveram, Dani que esteve, o Betinho que está com seus alunos aí, né? Agradecer os meninos, os amigos da pesquisa das doenças que estiveram. E aí estamos na disponibilidade. Agora eu estou iniciando uma outra pesquisa com outro temática, não é a ver com as doenças, mas tem a ver com essa relação da história social, história política, que eu gosto, né? Que é sobre a relação da igreja, né? Aqui em Fortaleza. Como é que a igreja está organizando várias coisas lá no século XX. Então, aí deixa aí, o Vera que vai falar um bate-papo também depois sobre isso, a gente faz. Tá bom? Agradecer mais uma vez a todos vocês e pela oportunidade. Eu espero que tenha sido boa, né? Algumas vezes, alguns momentos estendi, outros que ficou meio assim, meio perdido, mas acontece. São questões a serem Todos nós depois somos assim. pontuadas. E o Betinho veio, tinha visto só a Dani. Oi, Tá com os Betinho. alunos dele assistindo, os alunos dele Tudo bem? da escola estão Bem, aí assistindo. que bom, legal. Então, pessoal, muito obrigada. Beijos a todos. Que a gente continue sobrevivendo aí nesse momento, né? E que a gente tenha transformado pelo menos essa nossa manhã agradável, né? E de aprendizagem também, ok? Bom dia para todos. Até mais, pessoal. Até mais. Abraço para todo mundo. Abraço aí para todo mundo do Vale do Jaguaribe, da Fafidã. Abraço para Vera, pessoal aí de Limoeiro, viu? Especificamente. Obrigado a todos. Grande Eu vou beijo. fazer como eu faço nas aulas, vou desligar aqui.